Bom, aqui estariam as três cenas básicas da história bíblica. Deus e o homem estavam juntos. Não havia separação até o capítulo 3 de Gênesis. Depois vai ter a queda. Com a queda entrou o pecado. E o pecado causa a separação entre Deus e o homem. Então houve uma separação. Jesus vem, né, e paga o preço, né, do pecado e dá ao homem a oportunidade de reconciliação se você receber ele como Senhor e Salvador. Se não receber Jesus como Senhor e Salvador, permanece nesse segundo estado. Então, ou você está no primeiro, ou você está no segundo, ou você está no terceiro. Tá certo? Para quem aceitou Jesus. Em consequência de quem está em Cristo, a Bíblia vai falar aqui um pouquinho do novo céu e nova terra. Eu não vou entrar nessa cena, tá? Porque é uma cena já final, né? E vou permanecer nessas três cenas, tá? Apesar de que a Bíblia fala também, seriam 4 cenas. Essa e o novo céu e nova terra. Tá bom? Mas eu não vou entrar no novo céu e nova terra. Vou dar o resumo nessas 3 cenas principais, tá bom? Em cima disso aqui, toda a Bíblia, ela está dentro dessas 3 cenas. Toda a Bíblia. Então, até Gênesis 3, a gente está na primeira. De Gênesis 3 até a crucificação, a gente está nesse processo aqui, ó, de justificação do pecado. Olha, toda a Bíblia é só trabalhando essas 2 cenas. Entendeu? Da cruz, a possibilidade de aceitar Jesus foi aberta. Ainda está dentro dessa cena. Entendeu? E depois, novo céu e nova terra. Aí entra a outra cena, que seria os últimos dias. Então, observa que a maior parte da Escritura está trabalhando isso aqui, ó. O finalzinho é o período em que nós vamos aceitar Jesus, que a oportunidade é dada, né? E depois a quarta cena, que é novo céu e nova terra. Tá bom? Então, toda a Bíblia está aqui, toda, dentro, trabalhando, como é que Deus está agindo para trazer o homem de volta. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a explicar o plano, agora dentro da Bíblia. Então primeiro expliquei só as cenas principais, e depois, agora a gente começou a explicar o plano dentro da Bíblia. E o livro que a gente está usando para explicar como isso aconteceu é Romanos. Tá? Por isso que a gente está em Romanos. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, na aula passada, a gente começou a trabalhar bastante sobre o pecado, né? Tá? Na aula passada a gente começou a trabalhar bastante sobre o pecado. Primeiro, a gente já passou pelo capítulo 1, mostrou a queda, o problema, qual que era o problema de separação? O pecado, e aí? Paulo vai mostrar aqui, os gentios, aqueles que não conhecem a Cristo, são pecadores. Depois vai mostrar que os judeus são pecadores. Depois ele fala, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram. Então ele está mostrando o problema. Qual que é o problema? O pecado. Todos pecaram, tá certo? Aí, quando a gente chega no capítulo 3, a gente vai ver que a provisão de Deus é a justificação pela fé. Então, vou relembrar novamente, me ajudem aí. Eu falei de uma situação, entendeu? De uma pessoa que está sendo julgada, certo? E a forma de Deus exercer justiça, a justificação dessa pessoa é pela fé. O que ele quer dizer com justificação pela fé? Que independente da morte de Jesus, através da fé que ele tinha no Messias que viria, ele foi perdoado. O homem, pela fé, ele é perdoado. Sim, antes da vinda do Messias. Antes da vinda do Messias é pela fé. E depois é por causa dele. Pela fé também. Pela fé também. A fé nele. A fé nele. Certo. Acreditando na promessa
acreditando que ele veio. Então a justificação é pela fé, junto com as obras. Isso? Não, as obras não têm nada a ver. Você só pode fazer um monte de coisa boa. Se ela não tiver fé, não for salva. Então é a fé que salva, junto com as obras ou independente das obras? Independente das obras. Independente das obras. Um exemplo de alguém que foi salvo assim. O ladrão que foi crucificado com Jesus. Ah, ok. Deus é amado. Tá bom? Então, vamos lá. Justificação é pela fé. Então, ele mostrou que todos pecaram e a forma como Deus vai justificar o homem é a fé em Jesus Cristo. Tá? Existe um pouco de dificuldade, eu vou trazer novamente a lembrança de vocês. Para algumas pessoas que vocês forem explicar, que ela vai dizer assim, como justificação pela fé? Justiça de Deus pela fé, né? Como assim justiça de Deus, né? É que quando o homem pecou, Deus exerceu nele. Justiça. Qual foi a justiça? Morte. Justiça para condenação, porque todo aquele que pecar, o salário do pecado é a Morte. Então, a justiça foi exercida. Deus exerceu justiça. Agora, Deus está exercendo uma justiça para tirar o homem daquela situação. Como um advogado, lembram? Que vai tentar justificar uma pessoa. Ó, essa pessoa foi presa, não pagou os impostos, assim, foi presa, né? Tá, o advogado vai lá, segundo a Constituição, e usando a justiça, justifica aquele homem por alguma forma. Pode ser que pagando, como é que eles falam? Fiança, ele saia, né? Pode ser que pagando fiança, ele saia. Então, qual foi a forma dele ser justificado do crime de não ter pago o imposto? Pagando fiança, um exemplo, e quitando a dívida, um exemplo. É uma situação. Deu para perceber? Então, justiça de Deus que coloca o homem na posição de morto, separado, né? E justiça de Deus que tira o homem daquela posição de réu e traz ele novamente para a presença dele. O próprio Deus condenou e o próprio Deus pagou a fiança. O próprio Deus pagou a fiança. O próprio Deus condenou e o próprio Deus pagou a O fiança. próprio Deus condenou. O próprio Deus condenou. O salário do pecado é a Morte. condenação aconteceu. Foi ele que condenou e ele que justificou, né? Ok, a justificação é pela fé. Aí nós temos aí no capítulo 5 a morte de Adão. Em Adão todos morreram. E em Cristo a chance de uma nova vida. Tá certo? 6:11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Existe uma força dentro dele chamada pecado. Essa força dentro do homem, tá? Ela, de dentro para fora, ela escraviza ele. É uma força. De dentro para fora, ela gera uma escravidão nele. Tá certo? Por exemplo, citar um exemplo aqui. Tá? Vem uma pessoa. Outra garrafa. Vamos imaginar aqui. Tem uma pessoa, tá aqui. 2 garrafas. Aí eu chego para uma pessoa que ele é um alcoólatra. Bebe pinga desde a... 5 da manhã. Ele é um alcoólatra. Aí eu falo aqui, olha, aqui, tá certo? Tá 3 dedos de cachaça. E aqui tem 5 dedos de água. Escolhe qual você quer. Sem dúvidas. A pergunta é, isso é uma escolha? Hã? Não é uma escolha. Por que não é uma escolha? No caso do cachaceiro. Ele é viciado já. Porque ele é escravo dentro. Ou seja, ele não tem opção. Dentro dele, a mente dele fala, não, a água vai fazer melhor para mim, que o meu corpo está desidratado.
Mas uma força dentro dele que já o domina, que é a força do vício, faz com que ele faça aquilo que ele não quer, para matar o desejo da carne. Essa força chama-se a força do pecado no homem, tá certo? Então, vamos imaginar aí a manifestação dessa força dentro da pessoa, tá certo? Porque se eu não entender que eu estou doente, eu não vou saber como vai acontecer a cura. Observa que nós temos uma tendência que trabalha dentro de nós para fazer o que é errado. Por quê? Porque uma hora ou outra você está fazendo um comentário sem que você perceba aquele comentário era desnecessário. Era totalmente desnecessário aquele comentário. Mas por que falou? Por causa da natureza pecaminosa. Certo? Deu para perceber a atuação dessa força? Sim, claro. Então, vamos ver então o que Paulo fala. Eu vou voltar agora no capítulo só para a gente enxergar a atuação dessa força. Tá? Eu vou volta no capítulo 1. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Eu pergunto, injustiça. Olha aqui, injustiça. O homem pratica injustiça. O homem é injusto. Mas ele é injusto por natureza. Essa injustiça que ele pratica é consequência do quê? Da atuação da força do pecado dentro dele. A mesma força que escraviza uma pessoa para tomar cachaça. O pecado. Nasceu assim. Ele nasceu assim. Uns com umas tendências, outros com outras, mas são todos assim de Adão. Então, injustiça. Você vai, o cara praticou uma injustiça comigo. Tem muito isso. Você se assusta de viver num mundo onde as pessoas praticam injustiças? Claro que não. Por quê? Porque todos são pecadores. É a força do pecado dentro das pessoas. Maldade, pessoas que praticam maldade. Pessoas que se tornam gananciosas. Você sabia que a ganância é uma escravidão? Verdade, pastor. Depravação, pessoas depravadas. Aí você vê aquelas mulheres no Brasil, então principalmente, né? Todo mundo, qualquer comercial, vai fazer um comercial de fralda descartável para bebê, coloca uma mulher sem roupa. Não entendo o sentido disso. Aí vem, os homens se tornaram cheios de ganância, depravação, estão cheios de inveja. Você compra um negócio, você fala, nossa. Sandália nova, Terezinha. A inveja é uma força que atua de dentro do coração do homem e o escraviza. Esse homem também ele pode ser homicida. Ele pode chegar a matar alguém por causa dessa força. Alguém provoca ele vai para o ódio, do ódio vai lá e mata. Ou seja, o que levou ele a matar? A força que o domina. Que força é essa? Pecado dentro dele. Pessoa arrogante. Onde ela chega aquela arrogância? Você acha? Aí você está pensando, não, mas fulano é muito arrogante, não sei o que. Ele sofre de uma doença. Como é o nome da doença que ele sofre? Pecado. Pecado. Um arrogante se torna uma pessoa humilde e dócil. Você fala como, pastor? Se Deus, ele receber Jesus como Senhor e Salvador e a transformação que acontece por meio do contato com a palavra que precisa acontecer na vida dele. Um ladrão que roubava para de roubar. Um homicida, tudo isso aqui que eu estou falando para você cura. Tudo isso, a pessoa que é fofoqueira, bisbilhoteira, caluniador, adúltero, malicioso, tudo isso cura. Tudo isso tem cura. Em Deus, por meio de Cristo. É isso que nós vamos falar em Romanos. Eu estou só mostrando para você essa força, porque daqui para frente vocês precisam entender ela. Tá bom? Agora, eu podia continuar aqui, mas vocês já entenderam a ideia, né? O ideal mesmo seria passar a tarde toda mostrando para vocês não se assustarem mais. Porque o que não entra na minha cabeça, apesar de que eu sei que nem todas as pessoas têm entendimento, mas o que não entra na minha cabeça é que às vezes tem pessoas que têm 10 mil anos de igreja, e aí depois, pastor, mas você acredita que fulano me enganou, pastor?
Eu não me assusto com isso. Eu me assusto quando eu falo, pastor fulano não engana ninguém. Porque ali está acontecendo alguma coisa, não está? Porque se fala assim, a pessoa pensou mal. É pecador. Pode, a pessoa está com a garganta inflamada. Está com febre de 40 graus. Febre de 40 graus porque a garganta inflamou? Não acredito. Não pode. Não pode se assustar com febre de 40 graus com garganta inflamada. Eu tenho que me assustar e dizer, puxa, a garganta está muito inflamada e não dá febre nenhuma. Isso é diferente, não é diferente? Por exemplo, assim, ó, furaram os 2 olhos da pessoa, entendeu? Furaram os 2 olhos dela, entendeu? Arrancaram um pedaço. O que você espera? Cega. Que ela esteja cega. Eu espero isso. Aí a pessoa, pastor, a pessoa está cega, não acredita? Meu Deus, ele peca, pastor. Eu não entendo. Não, para os novos da fé eu entendo. Para os veteranos eu não entendo. Porque se assusta com o pecado. Vocês pensam que isso aqui, quem é que sofre disso aqui? Todo mundo. Quem é que tem essa luta? Todos os homens e mulheres na face da terra. Todos. Ó, isso aqui é uma doença. Tem cura isso aqui? Não tinha cura. Só tem uma cura para isso aqui. Cristo. A única cura é Cristo. Essa aqui é uma doença mortal, fatal. O homem não consegue se curar sozinho. Não, pastor, ó, é o seguinte, eu vou me santificar, quando eu tiver tudo certo na minha vida, eu venho para a igreja. Ah, Deus. Você percebeu o tamanho da bobagem que a pessoa está falando? Por quê? Porque nunca vai conseguir sozinho isso aqui. Nunca. Não existe cura se não for em Cristo. O que acontece? O mundo se tornou um lugar hostil de se viver. Porque nós vivemos num mundo cheio de injustiça, de maldade, de ganância, de fofoca, de adultério, de malícia, de assassinato, de falta de respeito, por causa dessa força que entrou no homem. Quando Deus fala para Adão, maldita é a terra por tua causa, é porque ele ia transferir essa doença para os filhos. E essa doença dos filhos iam fazer do planeta Terra um lugar hostil para se viver. Os traumas, os abandonos, as doenças, entendeu? Tudo é consequência de uma vida em pecado e de pecado. Essa força é tão grande que ela pode levar homem a se apaixonar por homem e mulher a se apaixonar por mulher. Isso é consequência do poder que essa força tem. Esse texto de Romanos nos mostra, entendeu? De tão forte que é essa força. Vamos lá então, capítulo 6, verso 11. Vamos ler de novo? Capítulo 6, verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Olha aqui, ele está começando a introduzir a ideia de que eu devo estar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Quando ele fala morto para o pecado, é para que essa força não mais te encontre. Calma lá, ainda não acabou a leitura. Verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Olha, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. O que acontece? Eu estou aqui, aí vem aquele desejo. Ah, vai lá fazer o que é errado. Entendeu? Eu ofereci o meu corpo para eu obedecer. Não ofereçam mais o corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Ah, estou com raiva daquele cara ali, vou lá e vou dar um tiro, dar um soco na cara dele. Você está oferecendo o teu corpo para um instrumento de injustiça, debaixo da força do pecado. Esse pecado está te dominando, entendeu? Esse pecado está dominando, certo? Na aula passada falamos sobre o papel do cristão, que é, pelo Espírito, mortificar os atos do corpo, para poder viver. Então, verso de número 14. Pois o pecado não os dominará. Olha agora, o pecado já não mais, até aqui o pecado dominava, mas agora com Cristo o pecado não mais
os dominará. Só um parêntese. Ele não vai me dominar. Não quer dizer que ele não vai me tentar. Entendeu? Ou seja, eu posso agora dizer não. Antes não podia. Ele falava faz, eu fazia. Porque eu nem sabia que tinha outra escolha. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Escravos da justiça. Verso de número 22. Pode ler, Carol? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. 23. Eu? É. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, então ele está contando o que já aconteceu no processo de libertação do pecado. Tornaram-se escravos de Deus. Agora eu quero mostrar para vocês. Não existe liberdade. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado. Aí você escolhe de quem você quer ser escravo. Porque não tem ponto neutro. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Então ele fala, ofereçam-se como escravos de Deus. Para obedecer. Deus fala assim, ame o seu próximo e ore por aquele que vos persegue. Se você se coloca na posição de escravo de Deus, você vai obedecer a Deus. Orar pelo que persegue, né? Abençoar os que te maldizem, que te falam mal de você. Mas se você é escravo do pecado, você vai obedecer quem? O pecado. E se eu obedecer o pecado, eu vou lá e dou um tiro na cara do cara. Eu vou ter que obedecer alguém, percebe? Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço aos meus sentimentos e o domínio do pecado que está em mim. Eu tenho que obedecer a alguém. Só que ele fala, você não se ofereça, não seja mais escravo do pecado. Eu tenho a decisão. Parece que não. Como cristão eu tenho. Chego lá, na hora que eu vou lá para fazer uma coisa errada, o Espírito Santo diz, não faz, faça tal coisa assim, assim. Agora é eu que vou me oferecer como escravo. Vou obedecer a carne ou vou obedecer o que Deus disse para não fazer. Porque já nasce com a tendência ruim, né? Nós nascemos para as escolhas ruins porque nascemos doentes. Por que uma criança pequena lá, você fala para ela assim, não mexe nisso? Ela vai e mexe. Desobediência, né? Porque ela já nasce doente. Você fala para a criança assim, divide com o teu irmão. Não! Egoísmo. Quem foi que colocou isso nela? Ela nasceu doente. Entendeu? Aí, é pequenininho, como eu já vi casos, entendeu? De crianças pequenas, mas que já praticando ações ruins. Entendeu? De machucar o outro por causa do... Nasce com essa doença. Essa doença é a doença que mais mata. Jesus veio porque essa é a doença da humanidade. Se tirar essa doença do coração do homem, consertou o mundo. O mundo só é o caos que é por causa disso. Aí você fala, pastor, mas eu conheço um homem tão bom, entendeu? Ele tá não sei o que, assim, assim, assim. E eu acho que se ele fosse presidente do Brasil, ele ia resolver o problema. Não resolve. Por causa disso aqui, ó. Só resolve se entrasse uma pessoa em que o poder de Deus já o está transformando. Os valores seriam outros. Já não tem mais cobiça, já não aceita suborno, porque os valores de Deus transformaram o coração dele. Já não olha com egoísmo, entendeu? Todos esses valores vão sendo transformados. Aí você fala, mas parece ser uma pessoa legal. A boa educação, ela dá um banho no homem pecador, mas não muda a sua natureza. Ele tem boa aparência, ele é melhor. Dá um banho nele, mas não muda a natureza dele. A natureza dele lá dentro, ele é pecador.